Oi, pessoal, tudo bem? Mais um maquiando cliente. Dessa vez é um esfumado em C, que vocês estavam me pedindo muito, né? Eu já tenho um esfumado em C, eu deixo aqui nos cards o vídeo pra vocês. É um dos meus vídeos mais assistidos, assim, de maquiando cliente. Tenho muito orgulho dele. E aí eu resolvi fazer esse aqui. O outro que eu tenho é um esfumado em C alongado, esse já não, é um esfumado em C normal. Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei, se inscreve aqui no canal e bora conferir. Como no último vídeo eu fiz a pele junto com vocês, eu comecei esse vídeo do olho, tá? Então, eu comecei primeiro com esse tomzinho, que ele é meio tom de pele da paleta da Jaclyn Hill, com o pincel 136 da Dye Makeup. Eu pego esse tom primeiro e vou depositando ele ali no cantinho externo do olho dela, até intensificar bem essa cor, e depois eu vou esfumando em movimento de vai e vem só, em direção ao côncavo dela, tá? Mas é só vai e vem, porque eu não quero abrir essa sombra, eu quero que fique, tipo, um risquinho reto, sabe? Só que esfumado, né? Ó, então eu vou fazendo vai e vem ali, pegando sombra conforme eu vou sentindo necessidade, deixando essa sombra ali o mais intensificada possível. Ela é uma sombra clarinha, ela não vai aparecer muito na maquiagem, é só para facilitar a transição das outras cores, tá? E eu não fecho o côncavo dela lá no começo, eu jogo em direção ao contorno do nariz esse tom, tá? Vou esfumando ali. Eu tinha esquecido de iluminar antes de começar, então eu tô iluminando agora. Tô usando o iluminador da The Balm, o Mary Lou, se eu não me engano. Ilumino ali abaixo da sobrancelha e depois eu volto com o pincel de esfumar para dar acabamento. Agora eu vou pegar esse tom laranja da mesma paleta da Jaclyn Hill com o pincel M120 da Michelle Palma. Primeiro eu vou aplicar ali no cantinho externo do olho dela, que nem eu fiz com o primeiro tom, e depois eu vou esfumar ele com o movimento de vai e vem, jogando até a metade do olho dela. Eu não vou ir até o final, até o contorno do nariz, como eu fiz com o primeiro tom, eu vou só até o meio, tá? Vou que nem a outra sombra, intensificando aos poucos, esfumando. Conforme eu vou sentindo necessidade, eu volto com o pincel da cor anterior para esfumar e dar acabamento. Me contem se vocês estão gostando desses últimos vídeos. Eu tô gravando de noite e eu tô usando a ring light, aquela caseira que eu tenho, sabe? E tô gravando de noite e tentei colocar um pouco mais perto o celular, sabe? Para filmar mais os detalhes. Mas eu não quis colocar muito perto do olho para não perder muito a qualidade. Então me contem se tá bom assim. Continuando ali, eu vou para esse tom agora rosinha da paleta Venus XL da Lime Crime, com o pincel 132 da Dye. Eu tenho amado esse pincel, eu não tinha ele, eu comprei agora há pouco tempo e já quero mais uns 2, 3 pelo menos para mim ter aqui para usar com outras cores, né? Então, ó, eu vou aplicando ali no finalzinho do olho dela, intensificando e jogando até a metade, como eu fiz com o laranja. E conforme eu fiz anteriormente também, eu vou vindo com os pincéis das cores anteriores. Eu intensifico esse rosa ali, vou esfumando, volto com o pincel do tom laranja, esfumo a bordinha e volto com o pincel do tom mais tom de pele, né? E dou uma esfumada na borda. Quem aí também gosta dessa técnica de maquiagem, eu acho lindo. Confesso que eu faço muito pouco aqui para atendimento, sabe? Mas eu acho muito bonito. Ó, então, vou intensificando ali a cor, esfumo a bordinha com outro pincel. Aí, eu voltei um pouquinho com o tom laranja e reforcei ali, mas de leve, para não sumir com o rosa e não sumir com aquele outro tom também, tá? Conforme tu sentir necessidade, tu volta com os tons. Ó, e finalizo ali com o pincel que eu tinha usado, o primeiro tom, que é o 136 da Dye, e dou uma esfumada geral ali. Agora, com uma esponjinha pequenininha, eu tô aplicando um pouco de corretivo na parte que a gente não aplicou sombra, só para grudar melhor a próxima sombra que eu vou pôr ali, que ela é uma sombra clarinha. Essa sombra aqui da paleta da Jaclyn Hill, ela é um rosa bem clarinho. Pego com o pincel normal da aplicação de sombra e vou aplicando ali. Eu aplico essa sombra com batidinhas e com calma, não arrasto muito ela, eu vou aplicando, depositando só. Aí, depois que eu aplico essa sombra, eu venho com o pincel 132 e vou dando acabamento ali nas bordinhas e começo a puxar a raiz dos cílios de baixo, que é para fazer o C, né, no caso. Vou puxando ali aos poucos, pego aquele tom rosa que eu tinha usado por último e faço um tracinho ali, vou puxando, esfumando, intensificando ele, pego sombra, aplico e esfumo. Com o pincel 130 da Dye Makeup, que ele é um pincelzinho lápis bem pequenininho, eu pego o tom de laranja e esfumo a bordinha dessa raiz de cílios que a gente fez.
Vou aplicando ali aos poucos e esfumando. Aplico esse laranja ali na bordinha desse rosa aos poucos, tá? Porque eu não quero que esse tom laranja suba muito, invada muito essa parte clarinha do olho. Então, eu vou aplicando ali na bordinha aos poucos, esfumando. Volto com o pincel 132 da Dye Makeup, esfumo mais um pouco. Aí eu pego esse tom, que ele é mais escuro, da paleta da Lime Crime, e faço bem na raiz dos cílios dela com um pincel chatinho, sabe? Um pincel bem fininho. Faço ali na raiz dos cílios dela. Os cachorros ficaram loucos aqui, mas continuando ali. Daí eu pego com o 132 de novo, esse mesmo tom, e vou escurecer um pouquinho mais o cantinho externo do olho dela, tá? Vou aplicando ali aos poucos esse tom e vou jogando ele lá pra cima, igual eu fiz com os outros tons que eu tinha feito antes, até a metade do olho dela. Vou aos poucos, pra não invadir os outros, né? Esfumando, em movimento de vai e vem, com bastante calma. Se eu sentir necessidade, eu volto com outro pincel da cor anterior. Vou fazer a parte de baixo do olho dela. Eu tenho feito muito isso com essa pomadinha da Avon, que ela é para sobrancelha. Acabou o meu lápis marrom, então eu tenho usado a pomadinha e funciona super bem, tá? Então eu pego com o pincel da Macrylã W907 e aplico ele só na raiz dos cílios. Eu não apliquei nada dentro da linha d'água dela, tá? Quem quiser pode aplicar uma sombra mais... Uma sombra não, um lápis mais clarinho ou o lápis preto mesmo, mas eu não quis aplicar nada. Então, eu aplico ali primeiro, limpo o pincel e depois esfumo essa pomadinha. Aí, para selar ali, fazer um degradê bonito, né? Eu pego o tom mais escuro de rosa que eu tinha usado e aplico na raiz dos cílios dela, mais perto ali da linha d'água mesmo. Aplico esfumando e depois eu venho com o pincel 130 da Dye e o tom laranja. E esse eu aplico um pouquinho mais embaixo, sabe? Eu tentei fazer um pouquinho mais grossinho do que eu tô acostumada, porque na foto fica mais bonito. E aí eu já faço emendando ali com o cantinho de cima do olho dela. Tá vendo que eu deixei o esfumado um pouquinho mais pra baixo? Eu deixei justamente pra emendar com a parte de baixo, entendeu? Daí eu faço ali um movimento de vai e vem, esfumando esse tom laranja. Vou aplicar um pouco de glitter com a colinha de sempre, né, da NYX. E o glitter que eu vou usar é o SM06, que é da Secret Makeup. Aplico a colinha ali só no cantinho interno do olho dela, eu não quis aplicar em toda a parte clara do olho, eu apliquei só ali no cantinho. Aplico a cola primeiro com o pincel, né? Depois eu venho com outro pincel um pouco mais fofinho e coloco esse glitter ali em cima, aos poucos, cuidando para não cair muito na pele. Tô ficando até perdida aqui explicando com esses latidos, mas vamos continuar. Depois que eu apliquei ali, eu vou aplicar abaixo da sobrancelha dela, aplico a colinha também e venho com o mesmo pincel que eu tinha usado antes e coloco o glitter ali. Eu acho que fica muito bonito assim, principalmente em foto e ao vivo ficou muito bonito essa parte, sabe? Aí depois eu fiz a sobrancelha dela, colei os cílios postiços, que é um cílios de lá da Mundo dos Cílios. Eu não mostrei porque no outro vídeo já tem essa parte, né, da sobrancelha, então eu não quis mostrar nesse. E pro batom, eu usei esse batom em bala da Maquier. Eu diluí ele com o diluidor da Daisy Peroso e aplico no contorno da boca dela. E no centro eu apliquei esse outro batom, que é da Natura, né? É da Natura. Apliquei esse outro batom da Natura no meio e apliquei um pouco de gloss. Mas, sinceramente, não deu muita diferença, sabe? Porque acabou misturando bastante com o primeiro que eu usei, que é o da Maquier. E ficou basicamente a mesma cor, mas ficou bem bonito. Mas então foi essa maquiagem, espero que tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal. E até os próximos. Tchau!